Com o quadro Check-up no rádio. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Doutor Belísio Neto, seja bem-vindo aqui ao nosso quadro Check-up no rádio, nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todas as mulheres, né? Em especial a Fatinha, a Suênia, mandar um beijo para minha esposa Lívia, mandar um beijo para minha mãe, homenageando todas as mulheres através delas. É uma satisfação, Marcos, mais uma semana, mais uma terça-feira de Check-up no rádio. A gente está participando aqui do seu programa com temas relacionados à saúde do idoso e da idosa. E hoje vamos falar justamente da saúde da mulher idosa. Quais são as principais dicas que você traria nesse momento? A gente tentou trazer o que é tipicamente da saúde da mulher idosa, o que é que elas... Não adianta a gente trazer aquelas doenças ou aqueles problemas que é um pouquinho mais na mulher do que no homem. Aqueles que são típicos da mulher, que mulher na terceira idade tem que se cuidar. A começar na faixa pré-geriátrica, né? Antes de entrar na terceira idade, antes de chegar aos 60 anos, a mulher tem as transformações hormonais, elas perdem, diminuem a produção do principal hormônio feminino, que é o estrógeno, e as colocam num período chamado de climatério, menopausa, que traz algumas repercussões no organismo dela, como, por exemplo, as ondas de calor, os fogachos, que incomodam tanto a mulher nesse período. Aquelas ondas de calor que dá de uma hora para outra, mesmo sem estar calor e passa, isso incomoda muito a mulher nesse período. A orientação é sempre procurar o médico para que ele possa, a depender do risco dela desenvolver um câncer de mama, a depender da necessidade real de repor hormônio, a gente fazer e melhorar a qualidade de vida nessa faixa etária aí do climatério. Então as mulheres já começam com esses problemas antes mesmo de serem idosas, não só da ordem de sintomas como fogacho, mas elas aumentam a labilidade emocional, elas têm mais depressão e ansiedade nesse período menstrual, nesse período do climatério menopausa, elas têm uma diminuição na densidade óssea, muitas abrem quadro de osteoporose já no climatério. Então a saúde da mulher idosa, ela começa na idade pré-geriátrica, ela começa já com o climatério, já com a menopausa, já com doenças que podem aparecer em virtude de um período desse mais conturbado. E a necessidade de repor, fazer a terapia de reposição hormonal ou não, cabe a intensidade dos sintomas e o risco dessa terapia, porque tem alguns riscos também. Mulheres que têm risco de câncer de mama, por exemplo, a gente tem uma cautela, quase que uma contraindicação de fazer reposição hormonal. Então, é nesse período que já começa. Uma outra, e aí já pegando a questão do climatério, da menopausa, e que a gente já falou, é a osteoporose. A osteoporose, ela é muito mais comum em mulheres. O que é a osteoporose? É o osso oco, poroso, né? O osso com risco de quebrar. É uma doença assintomática. Ela não tem, a pessoa tem osteoporose e não sente nada na grande maioria das vezes. Quando vem sentir, é quando já tem um acidente, já tem uma complicação da osteoporose grave, que é a fratura. Então, via de regra, as pessoas não sentem nada quando tem osteoporose. Até confundem muito com a doença que tem um nome parecido, mas tem uma fisiopatologia totalmente diferente, que é a osteoartrose. Mas a osteoporose dá muito mais em mulheres e ela tem a sua complicação maior, fraturas. Desde fraturas em ossos grandes, ossos longos, como no fêmur, mais conhecida, como na coluna, fraturas graves, como fraturas menores, em punho, em antebraço, em mãos, e microfraturas na coluna, né? O osso trinca na coluna em virtude da baixa densidade do osso. Acredita-se que o hormônio feminino diminuindo quando ela passa pela menopausa, a formação, um mecanismo de formar osso, ele sente assim, mais do que o mecanismo a osteoclastogênese, o mecanismo de reabsorver o osso. Então,
o osso tende a perder nessa balança de formar e reabsorver e tende elas terem mais osteoporose. É tanto que o exame que a gente detecta a osteoporose, a densitometria, ele é recomendado já aos 60 anos para as mulheres e no homem só a partir dos 70, porque o homem tem bem menos osteoporose. Então, a osteoporose na mulher é bem mais frequente. Como prevenir? Uma dieta rica em cálcio, né? Rica em leite, derivados do leite, atividade física, seja ela de impacto ou não, mas quando se tem a doença, atividade de impacto é mais recomendada, caminhada, até mesmo corrida, e em idades mais jovens, essa pessoa deve ter também essa alimentação rica em vitamina D, cálcio, tudo aqui, magnésio, todas as vitaminas e minerais que são necessários para a formação do osso. Então, atividade física e ingestão adequada de cálcio são orientações preventivas. Além de evitar cigarro. Cigarro é uma coisa que facilita quem é tabagista, ele tem uma dificuldade na absorção do cálcio, ele tem um risco maior de osteoporose. Baixo peso também, as pessoas que têm desnutrição, o risco nutricional também tem um risco maior de osteoporose. Então, a osteoporose na mulher é mais comum, e a complicação da osteoporose, o medo da osteoporose é que você tem uma fratura e essa fratura possa ser um divisor de águas na sua vida, quando não a leva a óbito, as pessoas terem complicações após a fratura. A questão do câncer, né? Os órgãos femininos, eles também são acometidos por câncer. A mama, por exemplo, a gente até tem um mês de alusão à prevenção do câncer de mama, que é outubro. Fazer a mamografia e às vezes a ultrassom, isso rastreia o câncer de mama e detecta precoce, dando tempo para a gente tratar precocemente também. Então, as mulheres têm que se adaptarem a fazer esse exame de rotina na forma preventiva. A mamografia, principalmente aquelas mulheres acima de 45 anos, acima de 50 anos. É nessa faixa que a gente consegue detectar e tratar melhor. Não adianta fazer mamografia uma pessoa que já tem uma expectativa de vida limitada, ali poucos anos para frente, 90, 100 anos, porque não vai valer a pena tratar. Recomendação é em mulheres mais jovens, está começando aí os 45, 50 anos, é fazer essa mamografia. E também tem aquela questão do câncer de ovário, de útero, que elas têm que fazer a questão do exame preventivo do Papa Nicolau, em idades também pré-geriátricas, depois de 60 anos. A recomendação é que elas façam alguns exames e depois parem esses exames por causa do benefício do diagnóstico. O risco do diagnóstico e do tratamento supera o benefício. Então, avaliações periódicas com o ginecologista para ver essa questão de Papa Nicolau, para ver a necessidade ou não de uma ultrassom para prevenção de câncer no aparelho geniturinário. E o câncer de mama, a prevenção da mama. Isso é uma prevenção de cânceres em geral em mulher. Logicamente que existem vários outros cânceres, como câncer de tireoide, como câncer de pulmão, tem aumentado bastante nas mulheres em virtude do tabagismo também ser uma realidade no sexo feminino, câncer de intestino, de estômago. Então, a mulher também é acometida por diversas neoplasias, principalmente as mamas, no aparelho geniturinário. A mulher também, Marcos, ela tem mais, aqui é um detalhe, ela tem mais infecção urinária. A uretra, o aparelho excretor da mulher, ela tem uma uretra menor. Então, o contato do meio externo com o meio interno o aparelho urinário, ele é bem mais próximo. Então, elas têm muito mais infecção urinária do que os homens. E aí, vale ressaltar, uma mulher que tem uma demência, ela não sabe dizer simplesmente que está com dor na urina, que está indo no banheiro várias vezes, urinando pouco. Vale a atenção do cuidador, que o paciente que tem demência, ele simplesmente se agita, ele fica inquieto, ele delira. Então, a detecção de infecções urinárias é a infecção
mais comum no idoso, seja no sexo masculino ou no feminino, é a infecção urinária, e ela é bem mais comum no sexo feminino. Manter a higiene íntima rigorosa, isso eu falo porque tem os pacientes que têm demência, eles perdem o autocuidado. Principalmente aquelas idosas que têm aquele pudor maior e tem às vezes um filho ou um neto do sexo feminino para cuidar, tem que romper essa barreira e fazer uma higiene rigorosa. Ingerir bastante água, bastante suco, isso previne infecção urinária, e ficar atento nos sintomas que podem ser bem inespecíficos da infecção urinária na mulher. Então, tem algumas outras, eu tô vendo que você tá doido para fazer uma pergunta aí. Mas você pode ficar à vontade. Mas que você perguntar, vai tocando aqui Bom, tem incontinência urinária também. As mulheres, elas são mais suscetíveis à incontinência urinária. As alterações, como eu falei, hormonais, elas também impactam no controle da micção. Elas têm mais incidência da perda de urina involuntária. Elas perdem xixi, ou quando tosse, quando espirra, ou tem aquela bexiga hiperativa, aquela vontade de urinar que não dá tempo de chegar no banheiro. Se não for logo, elas perdem o xixi. E tem aquelas outras também que perde a urina mesmo sem sentir, sem ter vontade. Então isso incomoda muito, isso dificulta elas saírem de casa, só sai se tiver um banheiro, só sai se tiver forrada, porque elas têm medo de ficar perdendo urina, ficar com odor, e a mulher tem mais do que o homem. O homem tem também com as doenças da próstata, ou mesmo com o tratamento da próstata cirúrgico, às vezes eles ficam com incontinência urinária, mas é muito mais comum na mulher. A incontinência urinária. Elas têm muito filhos, mexem muito com o assoalho da pelve, dos músculos, dos tendões que sustentam ali a bexiga, e isso interfere no controle da micção. Elas têm alterações hormonais que atrofiam a própria vagina e, consequentemente, a uretra. Então, elas têm mais bexiga frouxa, elas perdem mais xixi involuntariamente do que o homem, e é uma doença que acomete a mulher idosa, muito mais impactante para a vida dela do que uma mulher mais jovem. Qual é a idade ideal? A partir de que idade, por exemplo, a mulher idosa ela tem que começar a se preocupar bem mais com a sua saúde? Olha, Marcos, a mulher idosa, na verdade, a mulher, ela é bem mais atenta com a saúde do que o homem. Elas procuram muito mais, elas se observam muito mais, e elas tendem a tratar muito mais as doenças do que os homens. Inclusive as mulheres, elas são maioria, elas são mais numerosas do que os homens, e elas vivem mais, elas têm uma longevidade maior. O homem tem uma estimativa de vida, uma expectativa de vida menor do que as mulheres. Isso pode ser sim um parâmetro delas buscarem acompanhamento mais regularmente. Elas já começam a procurar acompanhamento desde idades jovens, fazendo preventivo, a questão da vacina do HPV, daquele vírus, e elas vão, assim, talvez são aculturadas, são orientadas a procurar muito mais, ter menos pudor de ter que ir para consulta. O homem ainda tem, embora campanhas de orientações de saúde do homem, do Novembro Azul, da próstata, mas o homem ele busca menos a saúde. Então ela já tem essa vantagem. Uma faixa etária assim, mínima, ideal, para que elas comecem a buscar. E aí eu não estou falando da parte ginecológica, que elas têm uma orientação bem mais cedo de procurar a fazer preventivo. Eu estou falando de uma maneira em geral. Seria quando elas tiverem com o climatério aparecendo, com irregularidade menstrual, falta da menstruação, com sintomas, com ondas de calor, com labilidade emocional, mais irritada, menos paciente, ali entre 40 e 50 anos, entre 45 e 50 anos, na verdade entre 45 e 55, mas na faixa pré-menopausa já seria uma idade para elas procurarem, porque é aí onde começa assim, um ponto de simbólico de que a mulher saiu daquela idade de adulta, jovem, para começar a preparar um envelhecimento saudável.
Isso é uma orientação geral, mas a partir de 50, 60 anos é sempre bom, tanto homem como mulher, ter esse acompanhamento para exatamente detectar precoce e tratar precoce as doenças. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, ela quer saber o seguinte: a mãe dela tem 80 anos de idade, né? E vive reclamando da solidão, né? Diz que os filhos lá, mesmo nessa pandemia, tem procurado, por exemplo, ir almoçar no domingo, mas a mãe vive constantemente reclamando de solidão. É uma doença também característica da pessoa idosa, da mulher idosa? Olha, não é da mulher não, é do idoso, né? Eu diria tanto homem como mulher. Eu sempre dou aquele exemplo aqui. Tem casa que a pessoa mora só com um filho ou com um neto, não tem solidão. E tem casos que o idoso ele tem 20, 30 pessoas morando dentro de casa e ele sofre com solidão. Tem duas vertentes. Ou as pessoas não estão dando atenção a ela mesmo tendo muitas pessoas em casa não estão dando atenção, ou é doença. O paciente que tem a sensação de solidão, mesmo que ela tenha um aporte, um suporte social adequado, que ela tenha interação, ela tenha afeto dos familiares e de outras pessoas, isso pode ser depressão. Como a gente sempre reforça aqui, a depressão no paciente idoso, ela é mascarada, ela é sutil, ela tem sintomas típicos da depressão do idoso. Ela não vai chorar, ele não vai, pode até ter melancolia, choro fácil, mas tem sintomas um pouquinho diferentes do adulto jovem. E a manifestação, essa sensação de solidão é uma das pistas que a gente tem que o idoso pode estar deprimido. Outros assim, aspectos são o isolamento social, não quer se comunicar, começa a ter pouca paciência de conversar, altera apetite, altera sono, diminui a vontade de fazer as coisas que antes ele fazia. A pandemia favoreceu muito tudo isso, mas sim, ela deve ficar atenta, porque solidão pode ser um indício, a sensação de solidão pode, mesmo que a pessoa tenha, mas quando ela está relatando muito, pode ser sim, só a carência afetiva, mas por trás pode estar sim uma depressão. E depressão no paciente idoso a gente já sabe as consequências. Não adere a tratamento, tem dificuldade. Se a gente orienta, olha, você tem que fazer uma atividade física só dentro de casa, eles não aderem. Se a gente acrescenta um remédio, eles são negativos, tem dificuldade de aderir aos tratamentos, tem dificuldade de deixar as pessoas cuidarem deles. Os pacientes com depressão daquele tipo, distimia, que se irritam fácil, eles não deixam os familiares assessorarem no cuidado da saúde deles, não deixa dar remédio, eles não sabem tomar. O banho, que a gente falou que a mulher tem que ter um cuidado na higiene íntima, eles não deixam. Então tem essa questão da depressão dificultar o tratamento, o auxílio, a assessoria da família, do profissional aos cuidados de saúde, sem falar no risco de suicídio, que é muito maior a eficácia no paciente idoso. Tem uma pergunta aqui, doutor Belizo: como tratar ou resolver assaduras em idosos acamados? Excelente pergunta. A assadura em pacientes acamados é uma complicação corriqueira da síndrome de mobilidade, né? Que a gente considera esses pacientes acamados, aqueles que têm aquelas contraturas musculares, as pernas já não mais estiram todas, tem um déficit cognitivo, quase não falam mais, são acamadas, né? Isso geralmente, Marcos, são dois fatores: ou está com alergia a algum componente da fralda, ou tem o que a gente chama de dermatite amoniacal, a urina transborda ali um pouco e faz irritação, e aí o paciente tem essa irritação ali na fralda. Ou o paciente que é obeso às vezes, ou tem uma troca de fralda irregular. Na verdade, a troca de fralda irregular, assim, o paciente demorando muito quando tiver urinado, quando tiver evacuado, isso facilita essas lesões. Então tem essas três linhas: alergia, ou dermatite da amoniacal, da urina, ou mesmo das fezes, ou a questão da obesidade com calor e a dificuldade não.
o uso inadequado da fralda. Não troca logo quando é necessário. O que é que tem que se fazer? Observar, tá sempre trocando, tá sempre limpando o paciente direitinho, observar se não é da fralda. E tem umas pomadas que se usa para prevenir essas assaduras, realmente elas ricas, elas que têm zinco na sua fórmula. Ou quando tem já a lesão, tá vermelha, a gente usa um corticoide tópico. Se não tiver nenhuma infecção, a gente pode até, só o corticoide resolve. Mas a ideia é prevenir. O paciente acamado, ele tem muito mais facilidade de ter a dermatite, que é da fralda, e isso traz outras consequências. Abre uma úlcera e demora a cicatrizar essa úlcera, faz muita infecção de urina, se não tem o manejo bom na troca da fralda, se deixa isso sem tratamento, sem um cuidado, então traz complicações outras que não só a alergia da fralda. Outra pergunta aqui, o ouvinte quer saber qual a importância, aliás, de manter a mente do idoso ocupado, né, durante essa pandemia. Importância total. A gente tem um ano de pandemia e aqueles idosos que tinham uma vida muito ativa e que tiveram que ficar reclusos ou parcialmente reclusos e não tiveram esse cuidado de manter-se ocupado, eles evoluíram muito. Tem muitos idosos que tomavam conta do seu negócio, tomavam conta da sua família, ia deixar neto na escola ou ia fazer compras, e eles tiveram que mudar sua rotina para ficar mais reclusos. Esses pacientes que não tinham nenhum indício de esquecimento, de Alzheimer, de depressão, nada, eles não programaram uma vida ativa mentalmente e fisicamente, com estimulações e uma nova rotina de atividades. Esses pacientes evoluíram muito, eles abriram quadros de demência, eles entraram em depressão, eles ficaram mais lentos, ficaram mais apáticos. Então, a criação de uma rotina, eu sempre digo, uma rotina ativa é fundamental. Não pode ficar sem fazer nada, sem ter um propósito. Ele tem que também ter propósito, ele tem que saber por que é que ele está acordando, tem que saber quando ele acorda de manhã o que é que ele vai fazer, hoje, amanhã, ele tem que ter planos, mesma forma que ele tinha planos quando ele estava normal, vivendo normal na pandemia. Essa nova rotina tem que incrementar isso. A terapia ocupacional e a psicologia ajuda bastante a ressignificar o cotidiano dele durante essa pandemia. Mas as famílias podem observarem aquilo que entrete ela, que estimula mais, deixa ele acordado, e começar a planejar uma rotina ativa de atividades. Acorda, faz isso, de 8 faz aquilo, e aí vai incrementando atividades, desde que ele tenha motivação para fazer, que ele saiba que aquilo depende dele para ele fazer, animal doméstico, uma horta, ou mesmo enxugar um prato, ou mesmo supervisionar uma criança. São inúmeras as formas, como eu disse, a terapia ocupacional e a psicologia ajudam bastante. A gente teria que entrar na rotina de cada idoso, individualizar. O que não pode, e o que aconteceu muito, foi o que o idoso ficar em isolamento social e numa rede sem ter o que fazer, desmotivado para tudo, e aí ele atrofia não só o corpo, mas atrofia a mente também. Então, um dos segredos de manter o idoso ativo nessa pandemia é você fixar uma rotina de atividades que ele tenha motivação para fazer, seja ele o paciente lúcido ou o próprio paciente demenciado com Alzheimer. Quem está aqui lhe mandando um forte abraço, doutor Belísio, é a nossa querida Lourdes de Oscar Balé, mãe da Betânia. Aniversariou ontem, inclusive, né? Diz que é sua paciente e está aqui atentamente ouvindo aqui a sua participação. Mandar um abraço para elas e desejar um feliz aniversário e um excelente Dia das Mulheres. Foi ontem, mas hoje a gente está levando a mensagem. E abraçar aqui a nossa amiga Fátima, está lá em Natal, diga doutor Belísio que vamos para a Recopa, né? E desejou aqui sucesso a Geraldinho, que até que enfim ganhou um título aí, né? Supercopa, né? A Recopa nós somos atuais campeões. Mas a Fátima é flamenguista, ele tá dizendo. Não, eu sei, vamos para Supercopa. É porque
O campeão do Brasil e Copa do Brasil é Supercopa o nome. Aí Libertadores e Sul-Americana é Recopa. Eu acho que ela tá confundindo, porque esse ano a gente não vai para. Ou ela é palmeirense? Ela é flamenguista. Ah, então ela confundiu. O esposo dela, o André, é sofredor do Fluminense. Yeah. Abraço, doutor Belício. Até terça-feira, se Deus quiser. Um abração, até a próxima terça-feira e feliz mês das mulheres aí para todas as mulheres, em especial minha amada esposa Lívia e minha mãe, Dona Maria. Ok, por falar em mulheres, daqui a pouco, após o nosso intervalo comercial.